eu vi uma declaração do Mauro César Pereira, né, aqui nas redes sociais, que você comparava o jogo contra o Vasco ao jogo da Copa do Mundo que o Brasil vai ter. Mauro César Pereira, quando te perguntaram sobre a possibilidade do Neymar ir para a Copa por causa desses 2 gols. Então, você comparou com o jogo com o Haiti, foi isso? O Brasil vai pegar o Haiti na Copa do Mundo. A zaga do Vasco ontem parecia a zaga do Haiti, pelo que a gente pode imaginar, a zaga haitiana. Então, ele pode ser preparado especificamente para esse jogo. Agora, nos jogos à vera contra adversários mais sérios, aí está uma distância muito grande, né, para que o Neymar possa se mostrar capaz. Continuo achando um devaneio essa coisa de falar em Neymar em Copa do Mundo, até que ele prove o contrário. Não é 2 gols sobre o Vasco da Gama, mesmo pós-Diniz, que vão colocar alguém na Copa do Mundo, né? Mas, enfim, insistem nessa pauta, então a gente é obrigado a falar. E é sério. A zaga do Vasco hoje não deve ser melhor que a do Haiti. O Vasco está numa fase terrível, gente. Terrível. Aí ele faz 2 gols no Vasco, nossa, nem parece que ele teve participação direta na eliminação do Santos para o Novo Horizontino, perdendo a bola nas várias vezes que foi buscar a bola no campo de defesa, que não é o papel dele, que originou o primeiro gol do time do interior paulista na eliminação do último final de semana. Mas sobre o jogo, Mauro, sem ser para a relação à Copa do Mundo, você acha animador para o Neymar? Eu não vi o jogo, só vi lances. Não posso falar com propriedade, porque eu estava justamente chegando no Maracanã na hora do jogo, então só vi alguns lances. Os gols foram bonitos, a qualidade dele para arrematar, isso é inegável. Ninguém, acho que é louco de questionar a qualidade técnica desse jogador. A questão é outra, é o tempo de inatividade, o longo afastamento do futebol competitivo no nível mais alto, as muitas lesões, quase não jogou pelo Santos, é tudo isso que forma um combo que faz com que eu... E o caso também, ele seria um jogador adaptável a um ambiente no qual ele não será um titular absoluto? E pelo que eu vi comentários, o Santos ontem jogou em função dele, né? Todo mundo corre para o Neymar jogar, que eu acho perfeito o Santos fazer isso. A seleção brasileira fará isso também, faria isso em 2026? Não acho que faça muito sentido, não. Ô Mauro, eu vou te fazer uma pergunta em cima do que o Bruno Prado fala, que eu vou também passar para o Bruno. Né? O Bruno já falou aqui algumas vezes, e o Bruno é o cara, né? Eu sou muitas vezes um eufórico, falo merda doidado, e adoro, assumo. O Bruno é sempre o mais racional, né? Ele é bem racional, sempre. E ele diz que ele levaria o Neymar, me corrija se eu estou errado, Bruno, por lampejos. Que para ele o Neymar ele pode ter lampejos numa Copa do Mundo e ser decisivo para entrar assim num jogo que está muito dramático. Nisso você acha que pode ou também não? Ou a fase atual do Neymar para você não vale a pena nem para tirar nenhum jogador de uma lista de seleção brasileira? Para mim, eu não sei nem por que a gente discute isso, não sei nem por que a gente fala sobre isso. Eu acho isso um devaneio. Não sei nem por quê. Sei por quê, porque isso vai dar audiência. Então todo mundo quer falar sobre isso, né? As pessoas querem discutir também isso. Um pouco também. É só por isso. É só por isso. Também visão é só por isso que todo mundo fala sobre esse assunto. Eu acho totalmente descabido, não tem o menor cabimento. Menor cabimento. Hoje, o menor cabimento. Se daqui até um determinado momento ele tiver um desempenho espetacular, eu posso mudar de opinião. Mas o tempo está acabando, né? Acabando. E pelo amor de Deus, né? Se for assim, fez 2 gols no Vasco, tem que ir para a Copa do Mundo. Aí realmente, nesse Vasco, né? Nada contra o Vasco, pelo contrário. Mas esse time do Vasco não dá, né, gente? Não, eu acho que muito da pauta, claro, o que o Mauro fala, né? Pela audiência, óbvio, todo mundo trabalha um pouco pela audiência. Mas também seria por ser o maior craque brasileiro aí dos últimos anos, né? Porque não tem um novo cracaço do futebol brasileiro. E seria a última chance do torcedor brasileiro ver o Neymar numa Copa, que é esse último craque desse talento único. Que, não, claro, eu mesmo... Mas o torcedor viu em 2018, quando ele virou meme mundial, como o Caicai. Viu em 2022, quando ele não fez nada de especial. Quando marcou um gol, que ele tentou várias vezes aquela jogada. Logo depois, os coratas empataram e venceram o Brasil nos penais. Ele nem bateu, porque ficou para ser o último, acabou nem batendo. O torcedor já viu. Se quer ver mais ainda, pô... Eu concordo com o Mauro com relação a 2010, deveria ter ido, naquele momento, sem dúvida alguma. E o último momento assim, de brilho intenso no futebol internacional tem mais de 10 anos. Foi pelo Barcelona. No PSG, nunca foi nada de tão especial. Vou repetir o que eu já falei 1 milhão de vezes, é um grande desperdício de talento. O talento dele é enorme, mas infelizmente não aproveitou até hoje. Vejamos, né? Tem algum tempo aí, tentar convencer o italiano lá a levá-lo.
né? Eu acho que, se eu fosse ele, nem pensaria nessa possibilidade. Acho que não valeria a pena. O combo não me interessaria. Bruno Prado, eu já trouxe aqui, né, a opinião que você falou aqui algumas vezes, mas sobre o jogo do Neymar ontem, Bruno, foi animador, porque assim como o Mauro, também eu estava no Maracanã, lá para a cobertura da Jovem Pan. O jogo do Neymar ontem, você já disse que você levaria para a Copa por lampejos, por achar ele um craque diferente. Sim. O jogo de ontem foi animador? Para quem ainda tem esperança no Neymar, Bruno? Assim, o Neymar, quando ele está mais perto do gol, ele é perigosíssimo. Ele cai no pé dele, ele tem uma qualidade absurda. Os dois gols, o segundo chamou muita atenção porque foi por cobertura, mas o primeiro gol também é de um cara de uma qualidade anormal. O cara deu um tapa no canto ali, com uma facilidade, como se estivesse passeando na rua com um cachorrinho, assim. Assim, parece que está fazendo uma coisa... cotidiana. Dá um tapa ali no canto, fácil. Parece que é a coisa mais simples do mundo. É um cara de um talento absurdo. Ele, até pela natureza dele, ele não tem muita paciência de ficar quieto esperando a bola. E jogos que o Santos não consegue fazer a bola chegar mais nele, que foi o que aconteceu contra o Novo Horizontino, ele vem buscar, aí ele se enrola. Porque ele vai ter que percorrer um espaço muito longo de campo. Ele, lá atrás, claro que ele pode ajudar na saída de bola, porque ele tem muita qualidade com a bola no pé, mas acho que o ponto que eu acho que é mais difícil de convencê-lo e que seria legal se ele conseguisse, mas é meio contra a natureza dele, fica mais quietinho, espera a bola, assim, participa menos do jogo, mas quando você participar, você vai estar pertinho do gol. Que aí você vai conseguir ser mais decisivo ainda, né? Ele percorrer muito campo acaba talvez desgastando mais, apanhando mais, porque ele vai ter mais contato com outros jogadores, vai estar numa zona que vai ter mais gente, e longe do gol é mais fácil fazer falta nele do que perto do gol. Se você fizer uma falta nele perto do gol, ele mesmo pode fazer um gol de falta, mas no meio campo você derruba ele, é até o que o adversário deve fazer, sem violência, sem nada, falta normal de jogo. Ele pega a bola no meio, você derruba ele, e aí não tem perigo. Então, acho que esse ponto, assim, se ele conseguir se controlar, mesmo quando a bola não está chegando, e ficar mais quietinho, perto do gol, ele pode ser ainda mais decisivo, mais importante, como ele foi para o Santos ano passado. E nesse jogo, era um jogo de confronto direto. A briga do Santos é para não cair. O Santos ele caiu em 2023. E ano passado ele brigou para não cair até a última rodada, no ano que ele volta à Série A. Então, para o que o time dele briga, ele foi decisivo para o Santos ano passado. E agora, num jogo contra um adversário direto, que está brigando na mesma faixa, ele decidiu o jogo de novo. A diferença, o Santos não jogou melhor que o Vasco ontem. A diferença do jogo foi ele. Se o Vasco tem um cara com a qualidade dele na frente, o Vasco poderia ganhar o jogo. Então, ele acabou decidindo para o time do Santos, porque cai no pé dele, ele faz gol com uma facilidade como se estivesse assobiando, passeando na rua. O Vasco não tem um jogador assim. Ano passado tinha o Ryan, que claro, ele não é o Neymar, mas é um ótimo jogador. Se o Vasco tem o Ryan ainda ontem, o jogo talvez não fosse vitória do Santos. O jogo foi muito equilibrado. E da seleção, assim, é bem claro. Se ele não tiver machucado, eu levaria ele para a Copa. E claro, conversando com ele bem claramente, a ideia é essa, não é jogar todas, é usar em alguns momentos. Hoje, se eu te botar em todo jogo, você pode até se machucar durante a Copa. A Copa tem um jogo atrás do outro. São 3 dias de descanso e tem outro jogo. São 8 jogos em um mês, se a gente chegar até a final. Então, você topa essa ideia? Se ele topar, eu levaria, sem dúvida. Ele topando a ideia, conversando com ele antes, deixando bem claro qual é o projeto, qual é a história. Que se depois levar o cara e ele... Não, eu queria ser titular, começar aí, não. A história é isso aqui, isso que eu quero de você. Você topa? Tá dentro? Vamos embora. Então, vamos embora. Porque o grupo gosta dele. O grupo não tem... Acho que se fizesse talvez uma votação interna entre os jogadores, provavelmente a maioria, ou quase todos, iam querer que ele estivesse lá. Então, se ele topar esse tipo de projeto para essa Copa, eu levaria ele, sem dúvida. Eu vou querer escutar, né, o Flávio Prado também. Acho que dá para escutar, né, antes do break, porque o Neymar, Flávio Prado, como disse o Bruno, ele fez a diferença ontem. E mostrou, claro, né, aquela personalidade, brigou com o Thiago Mendes, mandou a torcida do Vasco calar a boca. Essa briga dele com o Thiago Mendes, que ele chama o cara de babaca ali no intervalo, que já quebrou ele no Paris Saint-Germain e tentou quebrar de novo. Realmente o Thiago Mendes bateu no Neymar, porque quando foi o jogador lá do Velo Clube, todo mundo
Criticou, inclusive, eu. Não sei se o Thiago Mendes realmente bateu para quebrar, não vi, mas teve essa discussão. E outra, o que você achou da partida do Neymar, Flávio? Bom, com o Thiago Mendes não aconteceu nada, é bate-boca de jogo, sabe, frescura. O que ele falou é briga lá na França. Briga, sabe briga antiga, aquela coisa de... Ele falou, lá na França ele tentou me quebrar. Coisa lá ontem foi mimimi, um encostou a cabeça no outro, ele fez cair, é uma bobagem, isso aí é bobagem, isso aí não aconteceu nada, não aconteceu coisa nenhuma. Com relação ao jogo, o Neymar, ele foi muito participativo, ele teve uma bela partida. O segundo gol, especialmente, você olha e você fala, pô, será que alguém da seleção hoje, dos titulares da seleção brasileira, alguém faria aquele gol? Não sei, tenho muitas dúvidas. O primeiro gol é um gol que ele dá uma chapada legal, muito parecido com o gol do Vini Júnior, né, do Real Madrid. Inclusive a comemoração ele faz igual ao Vini Júnior. Então, ali, mas o segundo gol, tenho muitas dúvidas se alguém faria. É isso que o Bruno falou. Eu acho que se ele tiver com condição razoável para 15, 20 minutos no jogo, ele vai ser convocado pelo Ancelotti. E se eu fosse o Ancelotti, eu não chamaria para esses dois jogos aí. França e Croácia, não vai mudar nada. O Ancelotti sabe o que ele pode dar. Talvez ele tenha que... Não, talvez não. Ele vai se preparar mais para ganhar uma condição física melhor, para poder suportar o máximo possível, mas é óbvio que se ele tiver uma condição mínima, ele vai. Se ele sofrer uma nova condição, aí não tem jeito. Mas se não, ele vai ser chamado sim. 26 jogadores, dá perfeitamente para levar o Neymar e para ter uma opção como essa no banco. Então ontem realmente ele foi a diferença. Só quero discordar uma coisa do Mauro César. Ele falou que comparou a zaga do Vasco com a do Haiti. O Vasco não tem um jogador igual ao Adé, não. O Ricardo Adé da LDU joga mais que os dois zagueiros do Vasco, viu? Cala a boca, também não é nada de bom jogador. O Adé joga melhor que a zaga do Vasco. Cabeludão, é ruim. Ele joga no Vasco fácil, com o pé nas costas. Agora, você também tá muito confiante demais, hein? Ele vai pra Copa. Você tá bancando que ele vai pra Copa. Eu não sei em cima do que você tá bancando. Não. Eu não tô bancando nada. Eu tô falando que pra mim, se ele tiver condição para 20, 25 minutos em boa condição, ele deve ir pra Copa por tudo que o Ancelotti já falou, né? E ele é um jogador que não precisa provar nada. O Ancelotti é assim, ó. Depende do Ancelotti, é o seguinte: eu quero o Neymar 100%. Fisicamente, não vai ter o Neymar 100%. Isso esquece. Eu quero o Neymar, se ele tiver mais ou menos, para eu poder usar pontualmente. Se for assim, ele pode ter o Neymar, desde que ele não se contunda mais. É uma questão do que o Ancelotti quer. Eu, no lugar do Ancelotti, levaria o Neymar mais ou menos. Agora, ele pode achar que não. Eu acho, pela cabeça dele, pelas declarações dele e por serem 26 jogadores, que se ele tiver mais ou menos, ele vai. Será, Mauro Betti, que dá ainda para conseguir uma vaguinha na Copa do Mundo? E, claro, não vai estar no seu melhor ritmo. Mas se não lesionar, vai estar à disposição. Assim, ele jogou muito mal, como todos os Santos, domingo contra o melhor time do campeonato, o Novo Horizontino, e errou no lance do gol, né? Do primeiro gol da equipe do Novo Horizontino, do Rômulo, no final da primeira etapa. Uma das coisas que eu mais gosto do Neymar, e eu gosto muito do Neymar, é que ele não se esconde dentro de campo quando joga. Ele pede a bola o tempo inteiro, até joga demais, não tinha que estar lá na lateral, errar o passe e tal. E aí uma diferença que eu faço, não estou dizendo que é melhor ou pior, mas pegando do nível dele. O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2006, ele estava defecando ali para a seleção brasileira. Não estava nem aí com nada. E no final no jogo contra a França, em Frankfurt, o Parreira joga na frente, faz qualquer coisa e não fez nada. Bateu uma falta ruim, ele não aparecia, sumiu. Isso é uma coisa de um jogador extremamente talentoso. Estou falando de um bruxo, de um gênio como o Gaúcho, o Ronaldinho. O Neymar, quando não está mal, quando ele está mal, e agora não está bem por uma falta de ritmo, de jogo e de time que o ajude, e ele também não tem conseguido ajudar, ele pelo menos quer a bola até demais, prende demais a bola, sofre falta, cava a falta, fica demais com ela, participa demais, recua, baixa, afunda para pegar a bola, em vez de ficar cada vez mais, e tem que ficar pela idade, pela falta de ritmo, mais à frente. Ele jogou muito mal contra o Novo Horizontino, como todo o Santos. E ontem jogou muito bem contra o Vasco, que também está muito mal, jogando em casa. Não vou ficar falando de celebração e tal. Eu sempre detestei, deplorei, gênio ou não. E o Neymar está muito próximo do genial, uma outra discussão, né? Nos seus melhores momentos, que já não acontecem desde antes da Copa no Catar. E é sempre bom lembrar, ele chega para aquela Copa num nível melhor que o Mbappé e o Messi no PSG, mas não rola, e tudo aquilo que acabou não rolando. E para a final foram Messi e Mbappé, e o Neymar
Neymar ficou pelo caminho, porque não bateu pênalti, mas contra a Croácia fez um golaço e tal, mas não rolou. Assim como o Neymar não estava definitivamente fora da Copa no domingo, não significa agora, depois de 2 gols, uma boa partida e um belo gol contra o Vasco, que agora ele voltou 10 e faixa. Até se ele for para a Copa, vai ser 10 e faixa, não necessariamente titular. Eu até ainda penso no Neymar, porque o Brasil é carente do Neymar desde a Copa de 2010, quando eu acho que o maior erro do Dunga foi não o levar juntamente com o Ganso, o que não significa dizer que o Brasil talvez não tivesse perdido naquele jogo estranho, naquela segunda etapa estranha contra a Holanda. Mas o Neymar é um cara ainda que, assim, em condições, 100% em condições, está na Copa, ou estará entre os 26. E ele tem essa capacidade, porque todo mundo gosta do Neymar mesmo, pouquíssimos problemas o Neymar criou num grupo, seja ele de clube, de seleção, desde o início da carreira, desde que ele estreia em fevereiro de 2009 pelo Santos. O Neymar, uma e outra diatribe pode ter acontecido, mas todo mundo gosta e na seleção gosta mais. Se ele souber falar, Neymar, você joga, se estiver bem, ok. Num grupo com 26, insisto, 26 jogadores, pode ser chamado. Mas não é porque ontem jogou bem que ele vai ser chamado, e não é porque ele e o Santos jogaram muito mal contra o Novo Horizontino que ele está fora. Se ele mantiver esse nível de atuações, ele pode ser convocado. E já não acho que tenha que ser convocado agora contra um jogo duríssimo contra a França e um jogo chato contra a Croácia. Até porque o Ancelotti sabe muito mais de futebol e de tudo, de seleção também já está sabendo, que não precisa testar o Neymar. Dentro e fora de campo, até porque ele tem boas informações e são ótimas informações sobre a situação dele. Mas hoje não dá para convocar o Neymar. Até a Copa tem um tempo hábil para ele entrar em ritmo, ver como é que tá, mas sempre deixando aqui mais informação do que feeling. O Ancelotti só vai convocar, a princípio, né, um jogador que tiver 100% fisicamente. No caso específico do Neymar, só se estiver 101% fisicamente. E isso hoje já de algum tempo, é ciência, tecnologia. A comissão técnica da seleção brasileira tem a ficha técnica, a ficha de desempenho físico de cada atleta, né? O GPS serve também para isso. E a partir disso é que o Ancelotti convoca ou não. Assim, feeling, hoje o Neymar não vai para a Copa. Se mantiver o nível de atuação dessa, ele pode ser cogitado. Eu, de coração e coração mesmo, quero ver o Neymar na Copa. Mas aguardemos jogo a jogo. E significa dizer o Neymar na Copa que é 10 e faixa, é titular absoluto? Não. Num grupo como o do Brasil, que é meio carente ou bastante carente, o Neymar, e até pela experiência e pela vontade de ligar uma Copa do Mundo, eu levaria. Mas no momento é apenas uma longa trajetória, não tão longa porque não tem tanto tempo assim, pilhado.